Boa noite a todos. Eu vou ser, em benefício de um horário útil para todos nós, vou ser extremamente sintético e muito pragmático. Independentemente disso, eu gostaria de começar, apesar de ter sido aqui repetido várias vezes, que este livro, do meu ponto de vista, é um livro que deve ser lido e estudado por todos os que queiram compreender, independentemente de opções ideológicas, todos os que queiram compreender quais são as origens efetivas da crise. As causas efetivas e estruturais da crise a que chegámos nos últimos anos. Parece-me que isso é essencial porque se não houver um diagnóstico certo, se estivermos a basear-nos num diagnóstico errado, não tenho a mínima dúvida que o médico, por muito bom que seja, passa a receita errada. E ao passar essa receita errada, estará quase certamente a agravar ainda mais a causa da doença. E esse é um fator que, do meu ponto de vista, está presente em Portugal neste momento. Aliás, os resultados a que temos chegado depois destes 2 anos e meio de sequência da estratégia definida no memorando, os resultados são demonstrativos dessa situação. Os resultados são todos errados. Os resultados são todos contrários àquilo que era, pelos autores, previsível. Isto trata de chamar a atenção de toda a gente que queira compreender, como disse há pouco, as razões efetivas, as causas efetivas e a forma de ultrapassarmos dessa situação de crise. Eu julgo que há entre muitas outras coisas que o livro tem, há uma questão que o livro analisa e que coloca perante todos nós, que é de que se não houver uma alteração da estratégia, não há alternativa. Quer dizer, a simples redução, suavização deste processo de austeridade, para utilizarmos a expressão que se tornou corrente, a simples suavização não resolve o problema se não se alterar a estratégia. Aliviador, mas não cura a doença. E esse, para mim, é um ponto crucial neste momento. Sendo certo que esta estratégia é uma estratégia que tem, no fundo, ou melhor, que é, no fundo, uma estratégia ideológica. A estratégia, o Fundo Monetário Internacional tem e sempre teve uma estratégia ideológica. A Comissão Europeia tem e sempre teve uma estratégia ideológica. E é essa que está plasmada neste memorando. E, por conseguinte, se não houver acordo com essa estratégia, não há possibilidade de alterarmos a situação. E isto conduz-nos, para ser muito pragmático e sintético, como me referi há pouco, a uma situação que, neste momento, para mim, é absolutamente central e essencial. Nós temos de tomar a consciência. A dívida pública portuguesa, vou esquecer agora a dívida externa para não complicar a situação. A dívida pública portuguesa é impagável. Pura e simplesmente é impagável. Não há possibilidade de a vir a resolver nas condições em que ela está. Aliás, há poucos dias o Álvaro, ele habitou, o Santos Pereira habitou a falar só, a chamar só Álvaro, o Álvaro Santos Pereira colocou essa questão. Ou melhor, uma parte da questão. É que se não houver um rescalamento da dívida, pelo menos de 40 anos, não há possibilidade nenhuma. E é um facto. Aliás, quando houve há tempos uma renegociação por parte do Governo em relação aos financiamentos da União Europeia e passaram o prazo, salvo erro, de 7 para 15 anos, houve um estudo do BPI que mostrou que aquilo era desfavorável para Portugal.
Porque, segundo o estudo do BPI, há aqui uma questão, quando reescalonamos a dívida, vamos pagar mais juros. Ora, se esse pagamento acrescido de juros for compensado pelo facto de virmos pagar o capital em dívida mais tarde, em termos de valores atualizados, então temos ganhos. Ora, esse estudo do BPI apontava para que, nesse caso, nessa situação desses empréstimos da Comissão Europeia, o prazo mínimo de reescalonamento teria de ser de 30 anos, não de 7 para 15. Aliás, falou-se aqui no Ministro da Educação, que ontem ou anteontem fez aquela declaração de que se não comêssemos durante um ano, eu julgo que ele a dar a matemática e enganou-se em termos matemáticos, é um ano e meio. É um ano e meio. Mas do meu ponto de vista, coloca a situação que eu estava a referir ou a querer enfatizar. É que isso não é possível. Isso é impossível. E por isso a dívida é impagável. Não há aqui um problema de vontade ou não vontade de cumprir os compromissos assumidos para discutir. O problema não é esse. É que, objetivamente, não podemos pagar. Por isso, a dívida tem de ser renegociada em termos de prazos, em termos de taxas de juros e em termos de montantes. Repare-se uma coisa. No orçamento para 2014, o Governo prevê atingir um déficit primário de 0,3%. Para se começar a reduzir a dívida, para se poder reduzir a dívida, o saldo primário, eu disse? Não, o saldo primário. O saldo primário de 0,3%. Para se conseguir estabilizar e começar a reduzir a dívida, o Fiscal Monitor do Fundo Monetário Internacional, que foi publicado em outubro, aponta para a necessidade de termos um saldo primário de 4,5% do PIB. Apesar de, em 2014, mantermos aquilo que o Gaspar chamou o enorme aumento de impostos, e apesar de termos mais 3 mil e tal milhões de euros de corte na despesa, no orçamento de 2014, só chegamos aos 0,3%. Por isso, temos de, para atingir o saldo primário de 4,5%, vai ser necessário cortar muito mais. E o Fundo Monetário Internacional apontava para os 4,5%. Que é preciso, pelo menos, os 4,5% do saldo. Isso é, faltam-nos 4,2% em relação ao orçamento para 2004. 4,2%. Mesmo que acreditemos que a economia vai crescer 2% ao ano, com uma carga fiscal e parafiscal da ordem de 35%, isso significa que haverá uma receita, ou haveria uma receita adicional de 0,7% do PIB. Ainda nos falta 3,5%. Onde é que se vão fazer esses cortes? Como? E com consequências. Aliás, não é por acaso que o Fundo Monetário Internacional, no tal Fiscal Monitor de outubro, aponta para, em 2015, termos uma redução adicional de despesa, e isto é redução permanente, é permanente, de 3.400 milhões de euros. E o documento de estratégia orçamental apresentado pelo Governo aponta para um valor idêntico. Como é que em 2015 vamos cortar mais 3.500 milhões de euros? Onde? Não é possível. E, inclusive, esta questão, para mim, é uma questão central que tem de ser encarada de frente. Independentemente, se é possível dizer isto, independentemente de questões individuais, tem de ser encarada de frente. E depois resta-me, com isto termino, porque isto dá-nos alguma possibilidade de tentarmos resolver os problemas do país. Mas para mim resta uma questão central. Ou, se quiser, uma questão final. Que, aliás, foi aqui abordada inicialmente pelo João Carvinho.
será possível a Portugal ter um crescimento sustentado no quadro do euro? No livro dos autores, eu diria, aí não se comprometem, e eu percebo. Aí o consenso é mais difícil, claramente. O consenso é mais difícil. Não se comprometem, mas alertam. Devemos estar preparados para isso, se isso for necessário. Para mim, não é se for necessário. Para mim é absolutamente necessário. E, aliás, João Cravinho, caro amigo João Cravinho, se estivermos à espera que a Alemanha e a França entrem em guerra, o que a Alemanha consiga fazer aprovar um novo tratado com todas as características que o Cravinho te referiu. Se estivermos à espera disso, eu temo que tenhamos de encomendar já as almas de todos os portugueses. E ser o último é sempre para acabar, para ser rápido. E eu começaria, mas rapidamente, uma referência que o João Almeida aqui referiu, quando mostrou este gráfico. Isto a mim não me preocupa absolutamente nada. Por uma razão simples. A única regra de ouro das finanças públicas, conhecida como tal regra de ouro, é que o déficit nunca deve ser superior ao déficit do investimento, ao valor do investimento. Isso que se chama agora regra de ouro é uma coisa completamente, completamente estúpida. Completamente estúpida. Não tem nada a ver com regra de ouro. Aliás, o professor de Finanças Públicas, Cavaco Silva, explica isso claramente no seu livro de Finanças Públicas. O Presidente da República já é outra questão. O problema dos juros, eu queria chamar aqui a atenção para uma questão. Eu há pouco referi o problema do valor dos juros que estamos a pagar, agora falou-se os juros, a taxa de juros que estamos a pagar, etc. Cuidado. Nos últimos tempos tem-se falado muito, não vamos ter um segundo PAEF, um segundo programa de assistência. Vamos ter um programa cautelar. Alguém pode, já não digo garantido, mas ter a ideia que se for com um programa cautelar a taxa de juros que passaremos a pagar é inferior à atual? Certeza que não. Os mercados não vão estar a 3% nem a 4%. Claramente. Isso só vem agravar o problema. E a questão dos custos da saída do euro. Uma distribuição de 30% aponta para um aumento da inflação no primeiro ano da ordem de 18% a 10%. Na situação atual, possivelmente menos, porque nós estamos com o risco da deflação. Aliás, estes valores são obtidos com base nos elementos que existem, nas matrizes que existem para a economia portuguesa, mas são conciliáveis, por exemplo, com aquilo que se tem na Islândia. Inflação de 50% deu uma desvalorização de 50% deu uma inflação de 12% no primeiro ano. E depois no segundo ano mais uma 4%. Porque, assim, é evidente que os custos, e isto suscita a questão que o Cravinho referiu, que até há pouco tempo a questão da saída do euro não se colocava. Eu combati a entrada no euro, muito claramente. E até aparecer o plano de assistência financeira, eu não pus a questão da saída do euro, por causa dos custos. Só que o plano de assistência financeira tem gerado custos superiores àqueles que eram suportados pela população portuguesa se saíssem do euro. E por isso é a partir desse momento que a questão se coloca. E em termos de renunciação, de saída do euro, é evidente que a saída do euro tem que ser sempre negociada. É evidente. Não podemos chegar ali à fronteira e dizer, alto lá, cá estamos nós, jangada de pedra, e vamos para aqui fora e nunca mais nos venham cá você. Não, tem que ser negociada, mas tem que ser, é preciso ter a vontade política de o fazer. Isso é essencial e central. E repito aquilo que há pouco disse e com isto termino. Se é possível Portugal desenvolver-se, aumentar
digamos, sustentadamente o crescimento económico no quadro do euro. Porque eu chamo apenas a atenção para isto. Repare-se no que sucedeu no período de 2000 a 2008. Antes de 2008, antes da crise internacional. No período de 2000 a 2008, não houve problemas de déficit orçamental. E não houve problemas de financiamento. Não houve problemas de dívida. Houve sempre o problema do crescimento. Foi praticamente nulo. Esta é a questão que nos deve levar a pensar e não ficar a mitigar os alemães.